falar especialmente sobre cada um dos grãos, dos cereais, eu queria conhecer um pouquinho as diferenças básicas entre um grão e um cereal, porque pelo que eu sei, tá tudo na mesma família? A gente até confunde um pouco, mas na verdade eles estão tudo ali na mesma família. A diferença é que o cereal tem mais carboidrato. Então, o cereal a gente põe a família ali do arroz. Então, arroz, trigo, cevada, tem mais glúten também. Então, tem alguns alimentos que aí tem mais glúten. Perfeito. E os grãos a gente vai comentar até quando a gente for fazer as barrinhas de cereais, que a gente pode dar esse nome para os que tem mais fibra. Então, seriam a linhaça, o amaranto, a chia, o aveia em flocos. Legal. Daqui a pouco nós vamos até mostrar para as pessoas que estão em casa cada um desses grãos, desses cereais. De repente você que ainda não conhece, vai passar a conhecer e também saber sobre os benefícios proporcionados. Então fica com a gente, no próximo bloco tem receita. Deixa eu aproveitar, eu vi uma informação muito interessante hoje, na hora que a gente estava pesquisando sobre o tema, Carol. O grão integral possui 3 camadas e muitas pessoas têm dúvidas. Por exemplo, no caso do arroz, né? Por que é tão importante a gente consumir o arroz integral, né? A farinha integral e não o arroz refinado, aquele branquinho. O que acontece? Vamos usar como exemplo o arroz, que todo mundo conhece, Carol? E é uma dúvida muito comum. Então, a gente tem o arroz, os 3 principais, né? Que são os mais comuns no mercado, porque hoje a gente já tem uma variedade maior. Mas a gente tem o arroz integral, o parbolizado e o branco. Então, numa linha em termos de nutrição, qual que é o mais nutritivo? Realmente a gente começa com o integral, que é o mais nutritivo, passa para o parbolizado, que ainda conserva alguns nutrientes, e o branco, que não tem quase nutriente adicional. Então, qual que é a vantagem? Realmente, igual você falou, tem 3 camadas. A casquinha de fora, que seria... que a gente tem o germe, o endosperma e aquela casquinha superficial, ela é lixada quando vai fazer o arroz branco. E é ela que conserva fibra, vitamina, mineral. Então, quando a gente lixa para refinar e fazer o grão branco refinado, a gente perde esses nutrientes. Então, o que a gente mais perde é a fibra, que está ali na casquinha. Entendi. Então, por que a gente tem que consumir o arroz integral ou o grão integral? Porque vai conservar esses nutrientes que estão na casca, que estão preservadas. Perfeito. O cereal grão integral, por exemplo, o arroz integral, ele possui então essas 3 camadas. O germe, que é o interior, essa camada intermediária e a casca. O refinado, perdeu ele perde totalmente. A casca. É como se lixasse, você imagina uma lixinha, fica só polindo e fica só o miolinho, que conserva mais os carboidratos. Por isso que arroz é uma fonte de carboidrato. Agora, o parbolizado, ele sofre um processo antes de ser refinado e esses benefícios que estão na casca passam para dentro do grão, do cerealzinho. Então, o que acontece? Ele preserva um pouquinho desses nutrientes. Então, entre escolher, a pessoa às vezes me pergunta, eu não consigo comer o integral, eu acho difícil, eu não me acostumo com o sabor. O parbolizado, ele está ali no meio termo, ele não é tão sem nutriente igual o branco, mas ele também não é tão cheio de fibra e nutriente como o integral. Então, para quem quer mudar a qualidade da sua alimentação, passar do branco para o parbolizado já é uma vantagem bacana. Perfeito. Carol, quanto que a gente tem que consumir dos cereais e dos grãos? Porque a gente ouve muitos médicos falar que o consumo deve ser diário, de 3 a 6 porções. Mas qual que é a quantidade dessas porções? Como a gente pode aplicar nas receitas esses grãos para não perder as propriedades benéficas e, de fato, oferecer todos os benefícios proporcionados pelos grãos para o nosso organismo? Eu costumo recomendar que esses cereais ricos em carboidrato, eles têm que estar nas 3 refeições principais. Então, café da manhã, almoço e jantar. Então, pelo menos ali 30%, 40% do teu prato tem que ser com alguma fonte de carboidrato. Então, esse arroz, ou algo que vá trigo, ou algo que vá aveia, que vai te trazer carboidrato, é o que tem que fazer parte da alimentação. Tá, então de manhã uma banana amassada com aveia, na hora do almoço arroz integral, ou uma massa, ou um macarrão integral. Um macarrão, e no jantar também, porque as pessoas têm um pouco de medo, mas ele tem que fazer parte da alimentação. A não ser que a gente tire esses alimentos por uma dieta para emagrecimento, com algum objetivo, para tirar glúten, quando tira farinha de trigo ou aveia. Mas, num geral, todo mundo tem que comer esses alimentos. Perfeito. E os outros? Que a gente vê hoje muito em alta, por exemplo, eu separei aqui a chia, a linhaça, o gergelim, que é extremamente benéfico, as sementes de abóbora, de girassol.
Quanto consumir por dia? Uma colher de sopa, meia xícara? Pois é, eles são calóricos, então a gente também não pode abusar. Eles têm vários benefícios para a saúde, a gente vai até comentar alguns ali na hora da receita, mas a gente tem que cuidar um pouquinho. O que eu recomendo é que você coloque de 1 a 2 colheres de algum desses grãos por dia na sua alimentação. Então, eu gosto você falou que gosta de semente de girassol. Eu adoro. Você pode separar 1, 2 colheres, que não dá uma quantidade tão grande, mas você pode comer na hora do seu lanche da tarde, por exemplo. Ou, não, eu quero comer a chia, eu fiquei sabendo que a chia ajuda a emagrecer, ela vai ser boa para mim. Então, vai colocar 1 a 2 colheres por dia, mas nunca colocar de todos também na sua refeição, porque vai ficar um prato hipercalórico. Eles são alimentos muito calóricos, são muito benéficos para a saúde, mas são bem calóricos. Então, tem que você comer um escolhe. pouquinho todo dia. Ou variar. Um dia você come a chia, um dia você come o amaranto, um dia você come a semente de girassol, de abóbora, os oleaginosas. Então, fazer essa variedade no cardápio. Legal. E nós estamos falando aqui sobre os benefícios, né, dos grãos dos cereais. No próximo bloco tem uma receita caseira de barrinha de cereais e nós vamos destacar cada um dos ingredientes e ensinar você todos os benefícios. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente.